Vamos falar um pouco sobre águas continentais. Esse assunto está contido no módulo 2, no capítulo 3, referente ao relevo, às águas e às paisagens terrestres. As águas continentais, ele é um assunto bem vasto, mas vamos falar um pouco mais compacto para que vocês possam melhor compreender. Água doce é um dos recursos naturais mais preciosos do nosso planeta e pode ser encontrado tanto na superfície quanto no subsolo, nos continentes, em estados físicos diferentes. Como seria esses estados? Temos nos polos boa parte das águas congeladas, não é? E nos subsolos, como por exemplo, nós temos dois aquíferos de maiores porte do mundo. Um é o Alto no Chão, que é o maior do mundo, compreendendo ali a região da Amazônia e outros estados, assim também como o aquífero Guarani, que também é o segundo maior reservatório de água doce do mundo, não é? As águas continentais compreendem os rios e os lagos, assim como as águas subterrâneas, em lençóis freáticos e aquíferos. Contudo, a maior parcela de água doce do planeta está localizada nas calotas polares, em estado sólido, sob a forma de gelo. Os rios e paisagens, no lugar que percorrem, esses rios exercem a sua influência, tanto na formação de paisagem quanto na modelagem dos relevos. Por exemplo, quando existe uma grande chuva que vem a modificar esse percurso desse rio, ou seja, essa nova paisagem abrirá uma nova roupagem na sua modificação geográfica, né? Que a água, ou seja, a água ela sempre procura um melhor lugar para se percorrer ao encontro de um fim, né? Que seria esse fim? Seja de encontro de outro rio, seja de encontro ao mar, né? Essa é uma das características das águas, sempre procurar se renovar, se moldar, procurar se adaptar ao novo, né? E como seria esse novo? Seria renovação das partes do relevo terrestre, né? Associando outros elementos da natureza, como o clima, os rios podem apresentar uma variação de volume de água durante o ano. Com isso, pode ou não propiciar o desenvolvimento da vegetação em seu entorno. As variações de altitude também interferem nas características de um rio. Em lugares mais elevados, com grande declividade, pode-se formar cachoeiras em que o escoamento e a velocidade das águas são maiores. Em outros lugares, com pouca declividade, geralmente o rio se torna mais lento e sinuoso, uma vez que percorre trechos planos. Bem, através das nascentes, nós tínhamos muitas nascentes aqui na região de Água Branca, ou seja, naquelas serras. Hoje são poucas nascentes, tinha uma pequena queda d'água, né? Mas hoje pouco se preservou esses ambientes, e isso vai, se você não preserva o ambiente, você não preserva essas margens, essa mata ciliar que está em torno dessa nascente, a tendência dela é deixar de existir, morrer, né? Bem, aqui na página 341 vem mostrando um pouco desse ciclo da água. Podemos encontrar na água 3 estados físicos, como o sólido, o líquido e o gasoso. No entanto, em seu estado físico pode ser alterado por diferentes fenômenos, como a ação da energia solar, passando pelos estados físicos, a essa dinâmica que a água mantém em nosso ciclo, denominados o ciclo da água. Por exemplo, ali no lago de Paulo Afonso, quando estamos numa época de verão muito pesado, né? Ou seja, muito quente, a tendência daquele lago
perder muitos litros de água, né, devido à evapotranspiração. Como seria isso? O sol batendo e aquelas gotículas de águas subiriam para as nuvens. E onde acontece o que, minha gente? A questão das chuvas. Esse é o processo do ciclo, né, das águas. Que através dessa evaporação, depois condensação, que vai ficar entre as nuvens, e depois vai ter o que? A sua precipitação, ou seja, a chuva, né? Já a questão das águas subterrâneas, encontramos ela nos subsolos. Lembrando bem, gente, que na nossa região aqui de Delmiro Gouveia, tem água potável, ou seja, no subsolo. Em alguns locais nós temos água saloba, né? Como seria essa água saloba? Seria aquela água salgada, né? Difícil de beber. Mas em algumas regiões aqui, quando for aqueles poços artesianos, acontece de encontrar água doce, né? Tem que ter um estudo correto para tirar essa água, porque quando tira, vai fazer falta. Devido a quê? Devido que nosso território, ou seja, o Alto Sertão, pouco tem chuva. Então, para encher novamente esses lençóis freáticos que fazem esses poços, fica difícil novamente. E isso ocasiona o quê? A perca desse lençol freático, né? Isso é uma consequência. As águas podem ser encontradas em profundidades que variam de dezenas a milhares de metros, correspondente de cerca de 30% de toda a água doce compõe as águas continentais, por isso fica no subsolo. Os aquíferos podem estar localizados inclusive em lugares extremamente secos, como nos desertos. Para encontrar esses aquíferos, precisa de estudo, seja de maquinário, para achar essa localização dessa água. Na página 342, vem falando um pouco sobre as partes dos rios, né? Como assim? A formação de um rio não é simplesmente aquele pedaço que muitas vezes você vê, né? Por exemplo, você vai para o Rio da Lagoinha, ou Rio da Cruz, ou ali para o Angicos mesmo, você vê uma parte do rio, você não está vendo o rio por completo, e sim um trecho do rio, né? Mas o rio nós temos o que? A nascente, a parte afluente, que é os rios menores, que seriam esses rios menores, são os riachos, né? E vão deslocar para o rio. Temos o lago, que é a área de depressão do relevo, aquela parte de formação de lagoazinha. Temos a foz, que é parte do rio que vai desaguar em outro rio, ou talvez até no mar, né? Dependendo do tipo de rio que nós esteja estudando. Temos a margem, que é a área localizada do rio, ou seja, são as partes laterais do rio, são aquela onde você muitas vezes vai tomar um banho, fica naquela prainha, digamos assim, ali é a margem, né? E nisso tem que ter aquela mata ciliar para auxiliar também a não poluição desse rio. Para que serve essa mata ciliar? Seria que nem fosse para impedir de sujeiras adentrar dentro do rio, né? Quando chove, essa água paira naquela parte da vegetação e isso não adentra o rio. Se você tira essa vegetação do leito do rio, a tendência é fazer aqueles bancos de areia, porque vai empurrando toda a parte de relevo, isso vai dar outra planificação sobre o rio. Isso é ruim, né? Porque vai alargar o rio e a tendência futura é matar esse rio. O leito, superfície do relevo que compõe o trajeto percorrido do rio. A cachoeira, quando o rio, ou seja, trabalha em altitudes. Aqui na região de Paulo Afonso nós tínhamos a cachoeira, a Véu da Noiva. Foi onde foi feito a construção da usina de Paulo Afonso, né? Uma das 4 PA. E o rio principal é onde tem esse percurso maior, que é onde vai desaguando os outros afluentes, ou seja, outros rios vão desaguando dentro desse rio. Isso é uma realidade que nós podemos ver muito no Rio São Francisco. Existem vários outros rios que abastecem
esse nosso rio querido. Bem, na página 343 nós temos os regimes dos rios ou regime fluvial. O volume de água dos rios variam constantemente em razão das condições climáticas dos lugares ou de paisagem ou de passagem, né, por uma formação. Bem, essa questão do volume vai depender do tipo de relevo onde esse rio está se encontrando, né? Nós temos os rios de planícies, que é muito conhecido, como por exemplo ali no Amazonas, né? Você vê aquela parte plana, é por isso que é planície. Não vê as elevações de montanha, de terrenos, né? Aí você visualiza melhor esse tipo de rio. O nível das águas dos rios é resultado da ocorrência das chuvas ao longo dos períodos, assim também como suas próprias estiagens, né? Nós temos aqui dois tipos: período de vazante, período em que a quantidade de chuva é menor do que o volume e o nível do rio são reduzidos. Acontece muito na nossa região, né, sobre a questão do Rio São Francisco, devido às suas usinas, né, usinas que tem ao longo do trajeto do Rio São Francisco. Muitas vezes acontece dessas usinas praticamente pararem de funcionar, não param completamente, mas fica uma ou duas turbinas trabalhando, que se começar a trabalhar diretamente na força dessas usinas, a tendência do leito do rio é secar, porque as estiagens são grandes e isso os reservatórios ficam secos. Período de cheia, nós tivemos agora há pouco um período de cheia no Rio São Francisco. Tiveram que abrir as comportas aí de Xingó e o grande volume de água foi escoado, né? Principalmente na região de Minas Gerais. Choveu muito, 2 meses atrás aí, e a vazão foi muito grande, né? Teve que abrir mesmo as comportas porque era muita água. Nós temos na página 344 a questão das bacias hidrográficas, né? Nós tivéssemos em sala, nós ia trabalhar com maquetes, como produzir essas bacias hidrográficas, como você poderia visualizar melhor, né? Mas devido a essa pandemia, nós vamos trabalhando com essas nossas aulas mesmo, né? As bacias hidrográficas. Os rios formam um conjunto de redes hidrográficas que podem ser compostos de uma ou mais bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas compreendem um conjunto de terras por onde percorre um rio principal e seus afluentes. Como aqui no caso nós temos a bacia hidrográfica do São Francisco, né? Ele compreende vários outros rios, como eu vinha falando, para abastecer ele. Aqui no mapa, ou seja, no livro de vocês, vai encontrar a bacia hidrográfica do Paraná, que vai abranger vários estados, né, gente? Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul mais abaixo, né? Como seria esse escoamento dessa água, dessas bacias? Seriam devido aos seus declives de relevo, e esse trajeto desse rio vai percorrer os locais mais baixos, né? Todo rio ele percorre locais mais baixos, ele nunca vai percorrer de baixo para cima, e sim de cima para baixo, né, gente? Na verticalidade. As regiões hidrográficas do Brasil, na página 345. Aqui nós vamos mostrar um pouco, nessa página 345, sobre essas regiões hidrográficas, né? Para delimitar uma região hidrográfica, a fim de estabelecer os limites da área que abrange o rio, principalmente seus afluentes, da nascente e a foz, são considerados, além dos aspectos físicos, também os aspectos culturais e econômicos. Atualmente, o país apresenta 12 regiões hidrográficas, que formam uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo. Ou seja, o Brasil ele é detentor muito potente de água doce do mundo, né? Para acabar bem com essa seca que nós temos aqui na nossa região, né?
para vivenciar melhor essa seca, que acabar, isso é impossível acabar com a seca, porque o nosso clima é extremamente seco, seria a interligação dessas bacias. Como seria? Abrir canais entre um rio e outro. E isso resolveria esse problema, mas isso não é benéfico para os governos, porque deixaria de abastecer os bolsos dele, os carros-pipa iam parar de funcionar, entende, gente? Essa realidade é vedada, né? Constrói canais, mas não supre a necessidade do povo por água, para ter a sua colheita, para ter a sua necessidade de abastecimento e do seu próprio tratamento, né? Muitas cidades aqui em Alagoas têm dificuldades e grande com o abastecimento de água, viu? Bem, aqui nesse mapa vem mostrando as regiões hidrográficas. Nós temos a maior bacia hidrográfica, que é do Amazônia. Temos a mais conhecida do São Francisco, essa parte em verde. Ou seja, são 12 bacias que melhor abastece o Brasil, viu, gente? Por enquanto é isso, depois vamos dando continuidade.